Meditar na palavra, né? Assim, reverendo Gleudson, Pai do Senhor. A paz do Senhor, meu amado evangelista Levi, e por mais uma vez, graça e paz para todo o povo de Deus que está nos acompanhando pela rádio FM Fortaleza 87.9, todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, de 22 horas às 0 horas. Amém? Nós estamos aqui para estar compartilhando com os nossos amados irmãos a palavra do Senhor nosso Deus, e eu quero meditar com os irmãos no que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo de número 22. 1 Samuel, capítulo de número 22, é um relato, né, bíblico a respeito daquela situação em que Davi, né, vai se esconder na caverna de Adulão, não é assim? E está escrito aqui na Bíblia, 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 em diante, que diz: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos, a toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntando-se a ele todo homem que se achava em aperto, a todo homem endividado, a todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gate disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Glória a Deus. Aleluia. Bem, amados, é uma passagem bem conhecida de todos nós. Essa passagem que Davi vai se esconder na caverna, né, de Adulão. A situação, como nós bem sabemos, é que Davi ele vai se esconder naquela caverna por conta da perseguição, das ameaças, né, do rei Saul contra a sua vida. Davi ele tinha acabado, né, de conquistar uma grande vitória diante de um grande desafio, um grande inimigo que era Golias. Nós conhecemos toda a história, como você conhece muito bem. Quando Davi chega no acampamento, né, onde está o exército de Israel, onde estão os seus irmãos, ali ele foi levar, né, alimento para os irmãos, a mando do pai. E quando ele chega lá, ele encontra uma situação triste. Primeiro, o Golias desafiando o exército de Israel e também zombando do exército de Israel, porque não tinha ninguém ali para aceitar, estava propondo ali naquele momento. E quando Davi ele escutou aquilo dali, ele ficou com muita raiva, né? Ele ficou realmente irado. Por quê? Porque não tinha ninguém que estava ali para aceitar o desafio de Golias. E diante de toda aquela situação, Davi ele aceita, ele se disponibiliza, né, a lutar contra Golias. E nós sabemos que os seus irmãos se levantaram, né, contra ele por conta dessa disponibilidade. E também o rei Saul, ele também deu conselhos para que Davi não fizesse tal coisa. Só que Davi ele estava decidido. Ele estava decidido a realmente lutar contra Golias. E
Davi, ele está decidido, por quê? Além dele saber, né, que havia ali um prêmio, né, para quem derrotasse Golias, que era, né, a mão, né, da filha do rei e a isenção de impostos. Ele, além disso, né, além disso, Davi, ele tinha algo a mais. O que era? Era a sua confiança em Deus. Por mais que ele ficou sabendo que o rei, né, ia isentar, né, assim, a pessoa que vencesse Golias, né, e a família da pessoa, e também dar a mão da sua filha em casamento, Davi, ele confiava profundamente em Deus. E além de confiar em Deus, ele era uma pessoa que tinha comunhão com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha tanta intimidade com Deus, comunhão com Deus, experiência com Deus, que ele tinha toda a certeza que se ele fosse aquela luta, ele ia. Não é à toa que quando ele encara Golias, ele fala isso, que ele está indo ali em nome do Senhor dos Exércitos. E Deus iria dar a ele a vitória. Então, isso, o que é? É uma atitude, né? É uma reação de quem tem comunhão com Deus. Porque que tem intimidade com Deus, que tem comunhão com Deus, ele crê em Deus. Por quê? Porque ele passa por experiências profundas com Deus. E essas experiências que ele tem com Deus o marca de a tal maneira que faz dele uma pessoa convicta que quando vir ou surgir outras situações, outras adversidades, vai dar a ele o quê? Vai dar a ele essa confiança. De como, pastor? Confiança que se Deus me deu vitória, se Deus me deu condições, força para vencer o urso, para vencer o leão, para vencer as intempéries da vida, então Deus também me dará vitória diante desse grande desafio chamado Golias. Diante de Golias. Então, isso é interessante. Isso é muito interessante. Por quê? Porque quem tem essa convicção, quem tem essa intimidade com Deus, quer dizer, ele tem essa convicção. Ele tem essa certeza. Porque as experiências que ele tem com Deus, repito, vai marcá-lo de tal forma que vai dar a ele essa confiança em Deus. E por mais que a situação adversa se levante pior do que a outrora que se levantou, ele vai ter a certeza que assim como Deus lhe deu vitória naquela situação adversa anterior, e por mais que essa que agora está se levantando seja maior, mais turbulenta do que a de outrora, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu tenho intimidade e comunhão, para ele não há impossível, e ele me dará essa vitória e essa conquista. É muito interessante quando realmente nós mantemos essa intimidade com Deus. Eu sei que Davi teve seus altos e baixos, mas o que marca é essa intrínseca comunhão que ele tem com Deus, a ponto dele confiar em Deus e partir contra o seu inimigo, a ponto dele errar, mas crer no perdão de Deus, no Deus do perdão, no Deus misericordioso. Aleluia. Essa
é a convicção que nos leva a ter quando nós temos essa intimidade com Deus. Quando temos essa intimidade com Deus, eu estava conversando aqui agora, meu amado irmão Levi, falando a respeito da questão, né, daquela passagem bíblica de Atos, capítulo 3, que fala que Pedro e João estão indo para a oração das 3 da tarde. E indo para aquela oração, eles se deparam com uma situação difícil, humanamente falando. Uma situação de um homem mendigo que ficava ali, né, nas escadas ali da Porta Formosa, pedindo esmola. E aquele homem já estava acostumado a receber as esmolas por quem passava ali e a quem ele pedia as esmolas. Só que ele agora vai pedir a esmola quem? Vai pedir esmola quem tem comunhão com Deus, que conhece Jesus de perto. Ele vai pedir esmola com quem tem intimidade com Cristo. Quem conhece a Cristo de verdade é por conta dessa intimidade. Então, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus. Pedro e João deu para aquele homem, eu falando aqui com meus irmãos, e quando eles entram, sendo acompanhado por aquele ex-paralítico, ex-mendigo, pulando e dançando na presença do rei, na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Então, essa intimidade que temos com Deus nos leva a crer de uma forma tão poderosa em Deus, que por mais que a situação seja difícil, por mais que a situação seja humanamente difícil, mas a confiança em Deus nos leva a acreditar que Deus irá dar o escape, a solução, a vitória, a provisão. E por isso que é bom nós termos essa intimidade com Deus. Aleluia. Porque vai nos levar até essa convicção de fé em Deus, essa confiança no Senhor. E parece que nesses dias o diabo quis desesperar os crentes, quis, né, atormentar os crentes de uma tal forma por conta dessa situação que nós estamos vivenciando. Porque que queira ou que não queira, como eu disse aqui uma certa vez, todos nós estamos no mesmo barco. O grande, o pequeno, o rico, o pobre, o crente, o católico, todos estão no mesmo barco. O ateu, como também aquele que crê em Deus, todos estão no mesmo barco. Só que há um porém. Quem não tem intimidade com Deus, quem não tem comunhão com Deus, ele não tem fé. Ele não acredita. Ele vai por aquilo que os homens dizem. Ele vai por aquilo que a ciência diz. Ele vai por aquilo que os especialistas que não creem em Deus, que não confiam em Deus, que só crê naquilo que vê, só crê naquilo que apalpa, faz com que eles também venham entrar no mesmo barco dessas pessoas que não creem em Deus. Mas aquele que crê em Deus, que tem intimidade com Deus, que tem essa comunhão com Deus, por mais que ele saiba que a situação está difícil, por mais que ele saiba que essa situação pegou todo mundo de surpresa, por mais que ele saiba isso, mas também ele sabe de uma coisa, que Deus não vai desampará-lo. Que Deus não vai desampará-lo.
que Deus não vai desampará-lo, que o Deus que deu vitória a Davi diante daquele grande desafio chamado Golias, é o mesmo Deus também que vai nos dar vitória. Meu Deus, eu creio, Jesus. Quem sabe você está me escutando agora, você não está vendo saída. Você está olhando para as contas, vai ter que pagar as contas, e você não está vendo saída, não está vendo saída. Você está colocando a mão na cabeça e o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Para onde eu vou correr? Quem que vai me ajudar? As coisas, tá tudo fechado. Tá tudo fechado. As coisas ficaram difíceis. Então, por que eu disse que o diabo deu um tiro na culatra, como diz, né? O revólver bateu o catolé. Por quê, pastor? Porque nesse momento que ele pensava que os crentes iam se matar, se jogar, pelo contrário. Os crentes estão buscando a direção de Deus, a orientação de Deus, o socorro de Deus. E Deus está dando a orientação, Deus está dando escape, Deus está provendo. Por mais que a gente pense, Deus, está chegando o dia do pagamento, está chegando o dia de eu fazer isso, mas não se preocupe, nem que seja, meu irmão, no segundo tempo da prorrogação, Deus irá dar a vitória. Oh, aleluia! Aleluia! Mantenha essa comunhão com Deus, porque essa comunhão com Deus vai avivar a tua fé. Vai abrir os teus olhos para você enxergar o que Davi enxergou. O que foi que Davi enxergou? Enquanto Saul, Israel, via um gigante ali diante deles, a ponto deles ficarem com medo, Davi olhou para aquele gigante e sabe o que foi que Davi viu? Através dos olhos de Deus, através dos olhos da fé, Levi. Davi viu diante dele, sabe o que, meu amado? No nome do Senhor dos Exércitos, Davi ele viu ali, sabe o que? Um anão diante dele. Glória! Por quê, pastor? Porque Davi cria no Deus que era maior do que Golias. Aleluia. No Deus que era mais poderoso do que Golias. Deus é maior do que essa situação ruim que você está passando. Do que essa situação adversa que você está passando. Meu irmão, comece a enxergar essa situação, não pelos olhos naturais, mas pelos olhos da palavra de Deus. É como está dizendo a letra desse louvor. Em teus braços, Deus, eu descanso. Glória. Aleluia. Descanse nos braços de Deus. Glória! Se jogue nos braços de Deus. Quem sabe você tem se jogado em muitos braços. No braço da política. No braço do que diz os especialistas. Se jogue nos braços de Deus. Se jogue nos braços de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Essa comunhão realmente com Deus nos leva a viver essa experiência espiritual de uma forma assim muito interessante, sobrenatural. Então, meu amado, passe a realmente valorizar a comunhão com Deus. Porque você vai enxergar aquilo que os incrédulos não enxergam. Aquilo que os murmuradores não enxergam. Você vai passar a enxergar. Meu Deus, oh glória. Você vai passar a entender aquilo que os medrosos não entendem. Você vai passar a entender. É forte, Jesus. Você vai passar a viver aquilo que os que ficam apenas no natural, eles não entendem. Então,
há esse benefício, Gerson, quando nós temos comunhão com Deus. Há esse benefício. Passamos a enxergar as coisas de uma forma diferente. Não quer dizer que a gente não quero falar que a gente, meu irmão, é ET. Ninguém aqui é de Marte, não, meu amado. Somos seres humanos. Ô, glória! Somos seres humanos. Verdade. Sabe o que diz a palavra de Deus? Deixa eu ver aqui. 46, diz assim, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, um santuário dos moradores do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus o ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embravecerão, os reinos se moverão, e ele se levantou. E ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Aí diz assim no verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha aí, meu amado. Olha o que o 6. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está falando do refúgio e da fortaleza e do socorro que vem do Senhor. Mas o refúgio, a fortaleza e o socorro vem do Senhor em que situação? Olha a situação que ele vai mostrar aqui. Situação de calamidade. Situações ruins. Então isso quer dizer o quê, pastor? Quer dizer, meu irmão, que por mais que você ore, por mais que você tenha comunhão com Deus, você não vai ser isento de luta, você não vai estar isento de perseguição, você não vai estar isento de calamidade, mas uma coisa pode ter certeza de uma coisa, meu amado irmão, você, meu irmão, vai ter, sabe o quê? Você vai ter o socorro. Ô, glória! Você vai ter a fortaleza e o auxílio do Senhor em teu favor. Em teu favor. Em meio a toda essa situação ruim. Em meio a toda essa situação ruim, Deus estará contigo. Ô, glória! Deus estará contigo, sendo o teu refúgio. Aleluia! Sendo o teu refúgio. Ô, glória! Então entenda isso. Não é porque eu tenho comunhão, intimidade com Deus que eu estou isento dessas situações. Essa situação que estamos vivendo pegou todo mundo. Crente ou não crente. Ateu e até quem crê em Deus. Mas há um porém, em meio a todas essas circunstâncias, nós temos a nosso favor a fortaleza de Deus, o socorro de Deus e o agir de Deus em nosso favor. Ô, glória! Então escuta isso daí, meu amado. Você tem a teu favor o agir de Deus, o socorro de Deus e a fortaleza do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ô, glória! Você tem a seu favor, meu amado, aí, o agir de Deus e a fortaleza de Deus. Henrique, abra sua Bíblia aí, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5,
E deixa aí a tua Bíblia aberta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Bíblia. Ô, Glória a glória. Deus. Aleluia. Entenda só, meu irmão. Então, quem ora, repito, quem ora, que tem intimidade com Deus, ele não está isento de perseguições, de lutas, de problemas, de angústias, de ameaças, de gripes e nem de coronavírus. Um exemplo clássico, Gerson, é Daniel. Orava 3 vezes ao dia e foi jogado na cova dos leões. Mas Deus, lá na cova dos leões, o livrou na cova dos leões. É forte. Então entenda, meu irmão, nessa cova de leões em que nós nos encontramos, nós podemos confiar e contar com o livramento de Deus. Aleluia. Enquanto os profetas do caos tá dizendo que vai morrer tanto e tanto e tanto, nós e nossa família que está na cova do leão, dos leões, pode ter a certeza de uma coisa: nessa cova nós estamos contando com o livramento de Deus, com o socorro de Deus e com o agir de Deus em nosso favor. Então, meu amado, em meio a toda essa situação, para muitos, Henrique, os crentes que estão se movendo, estão sendo taxados como irresponsáveis, estão sendo taxados como loucos. Na visão de alguns, nós que estamos aqui um pertinho do outro, somos tidos como irresponsáveis. Nós sabemos que essa situação que estamos vivendo, não é assim, Henrique, é real. O coronavírus é real, sim. Temos que ter preocupação, sim. Temos que ter preocupação. Temos que almejar o bem do nosso próximo. Mas, enquanto para muitos, os que estão em movimento, estão sendo taxados de irresponsáveis, de loucos. Eu quero dizer uma coisa, meus amados. Nós sabemos a nossa responsabilidade. Nós sabemos o que devemos fazer, sim. Sabemos. Mas só que essa chama arde muito forte no nosso coração, que não nos deixa ficar trancados. Que não nos deixa ficar trancados. Sabe por quê? Porque essa intimidade que temos, que você também tem que estar em casa, essa intimidade que nós temos com Deus, sabe o que acontece? Nos faz ter, sabe o quê? Excesso de confiança em Deus. Aleluia. Glória. Não é excesso de confiança na ciência, não é excesso de confiança no homem, não é excesso de confiança do que estão dizendo. Graças a Deus, pela inteligência dos especialistas. Só que nós temos muito excesso de confiança em Deus. Como você também tem excesso de confiança em Deus. Que eu acredito tanto que você tem excesso de confiança em Deus, que você está igual Davi. Está na caverna. Mas na caverna, você está ganhando vidas para Cristo. Olha aí. Meu Deus. Aleluia. Eu estava falando aqui para os irmãos. Quando Pedro, né, e João, como eu disse, foi para o templo. Antes deles entrar no templo, pararam. Para quê? Para atender um paralítico. Estenderam a mão para o paralítico. E deram para o paralítico que eles tinham. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. E quando eles entraram no templo, entrou Pedro, entrou João e entrou o ex-paralítico.
Eu acredito, Levi, Henrique, Jesus, eu tô Robertinho e entendendo esse Gerson. mistério. Eu acredito que quando acabar tudo isso, quando passar tudo isso, os irmãos que estão aproveitando o hashtag em casa, eu acredito que juntamente com vocês, quando as portas da igreja abrir, para o culto presencial, que logo logo vai acontecer, eu acredito. Eu acredito que assim como Davi, olha só, Gerson, lá Davi estava na caverna. Quem foi atrás de Davi? Eu vou ler aqui, pastor. Vai ler. Ixi, tá Eita Deus! Tá tomando a oportunidade, tá pedindo mesmo. Vai lá. Lê aí. Eu vou ler Lê aqui, aí, Henrique. pastor. Então fica doidinho. O Henrique vai ler e Deus já deu alguma coisa para ele aí. Glória a Deus. Ele deixou só Vai lá. pediu logo. 1 Samuel 22. Então, olha só, amados. Eu acredito que você está em casa. E não é porque tem uns que estão se movimentando, que tem excesso de confiança em Deus, que você não tem. Eu acredito que você tem também excesso de confiança em Deus. Você tem tanto excesso de confiança em Deus, que você está fazendo o que Davi fez. Aleluia. Você está fazendo o que Pedro e João fez. E eu acredito que quando as portas da igreja se abrir, não vai só você cultuar Deus, mas eu acredito que vai você e outras pessoas, porque você aproveitou esse tempo, como aproveitou o Pedro e o João, como aproveitou o Davi. E leia aí, Henrique, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Não é isso, pastor? Exatamente. Olha quem foi que chegou perto de Davi. Quando ele estava escondido, pastor. Tava hashtag caverna. Caverna, isso mesmo. Olha aí. E se ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Eita. Primeiro. A situação que estão vivendo hoje aí, o negócio tá... Segundo, todo homem endividado. Terceiro, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Posso falar algo aqui, pastor? Olha aí, entregue o recado. Conversa. Enquanto eu tô aqui botando aqui o Na álcool mesma gel. linha de pensamento do reverendo Gleudson Matias. Ele está escondido na caverna. Mas se achegou perto dele, homem que se achava em aperto, endividado, em espírito desgostoso. E o que Davi fez? Acolheu. E Ele outra coisa... murmurou. Não. Treinou esses homens. Pastor, ele mandou sair de perto dele. De jeito e maneira. Por mais que ele estivesse na caverna, Davi mandou ele se retirar dali. De jeito nenhum. O que foi que ele fez, pastor? Acolheu. E outra coisa. Treinou aqueles homens. E mais lá na frente veio mais 200. Tornou-se os valentes de Davi. Olha aí. Ô, glória. Talvez você esteja aí, se escondendo dentro da sua casa. Mas Deus tem enviado pessoas até você. Porque sabe do seu potencial. Porque sabe daquilo que Ele liberou sobre a sua vida. Deus sabe que você está aí escondido dentro da sua casa, mas está em oração. Sabe que você está aí dentro da sua casa, mas está em jejum, lendo a palavra. É por isso que Deus tem enviado pessoas até você. Para quê? Para você liberar uma palavra de ânimo. Para você treinar essas pessoas através da palavra de Deus. Para você ser um canal de bênção. Para você fortalecer essas pessoas através do Espírito Santo de Deus.
Então, quando as pessoas chegarem até você com um espírito desgostoso, dizendo: eu não sei mais o que fazer, é tanta notícia ruim, é tanta coisa acontecendo, que eu já não sei mais o que fazer da minha vida, estou desgostoso, não quero mais trabalhar, não tenho mais ânimo, oh glória a Deus, não tenho mais ânimo. Ei, mas você vai ser como Davi. Você vai treinar essas pessoas, você vai fortalecer essa pessoa que estão chegando até você, oh glória a Deus, para enfrentar essas batalhas, essas lutas que estão a vir. Não desista. Comentei, pastor. Olha só, né? Então, a situação. Davi, Henrique, está na caverna. As pessoas vão procurá-lo. E as pessoas que vão procurar ele são pessoas, meu irmão, que estão passando uma situação pior do que a de Davi. Mas, mesmo assim, Davi os acolhe. Davi os treina. Como eu disse, com outros, mais 200, ele consegue levantar guerreiros que se tornam seus valentes. E é por isso que eu tenho dito que essa confiança que temos em Deus, por mais que as pessoas estão em casa, mas eu acredito que estão aproveitando o tempo para quê, pastor? Para ganhar, para discipular, para consolidar e para quando as portas se abrirem, eles vá para a igreja, não sozinhos, mas com os frutos daqueles que eles ganharam nesse tempo de quarentena. E essa é a minha pergunta. O que é que você está fazendo nessa quarentena? Qual tem sido a tua atitude nessa quarentena? Quando as portas do templo se abrir para o culto presencial, Deus tem te dado, né? Porque tem muitas pessoas que estão dizendo aí, né? Que não, mas usa, né, como exemplo, né, a Arca de Noé. O pessoal entraram e o dilúvio ficou lá fora. Usam, né, a questão do Zaqueu, né? Não, mas Jesus chamou o Zaqueu para a casa dele. Olha aí, Jesus saiu lá do lado de fora e foi para a casa dele, do Zaqueu. Foi ganhar Zaqueu dentro de casa, né? Aí existem muitas outras coisas, né? Então vamos lá. Então, olha só. Então, se é para usar esse exemplo, então vamos lá. Então, na Arca de Noé, que só estava quem? Noé e a família. Só que o Noé e a família, meu irmão, ali, Noé, né, ele edifica a família. Jesus leva o Zaqueu para dentro de casa. E ganha quem? Ganha Zaqueu e a família para Jesus. E essa pergunta: você está dentro de casa. Quem sabe até está chamando, né, alguns de irresponsável porque está saindo. Mas essa pergunta é: você está dentro de casa. Você está ganhando os teus para Cristo dentro de casa? Você está dentro de casa, mas está ganhando os teus para Cristo dentro de casa? Essa oportunidade que você está tendo para ficar com eles, mais tempo com eles, você está ganhando para Cristo? Está se sentando com eles, abrindo a Bíblia e juntos ali, cultuando, edificando, hein? E nós vamos ver isso quando tudo acabar. Quando acabar, nós vamos ver. Quando a quarentena acabar, aí a gente vai ver a realidade, né? Realmente. Então, olha só. Confie em Deus. Então, a intimidade nos leva a ter um excesso muito grande de confiança em Deus. Amém? A ponto de enxergarmos situações que, humanamente falando, Robertinho, para nós é impossível. Mas esse excesso de confiança em Deus nos levará a enxergar o milagre. O milagre. O milagre. Então, meu amado, aproveita esse momento, tenha comunhão com Deus,
cresça em Deus, aproveite, ganhe vidas para Deus, para quando tudo acabar, você tenha frutos para apresentar. Então esse é o momento que você... Ah, pastor, eu não posso ir na casa dos meus pais porque eles são de idade, são pessoas de risco. Pega o telefone, pega o teu celular, liga para eles e fala de Jesus para eles. Ah, pastor, eu não posso ir para... Então pega o telefone, pega o celular para tanta coisa, para falar de política. Então pega para ganhar pessoas para Cristo. Em o nome do Senhor Jesus. O que é que diz aí, Henrique? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Leia só o verso 14. Só o 14. O certo? Depois você lê em casa aí, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 ao verso 21. Paulo está dando aqui uma série de instruções, né, para os irmãos de Tessalônica. Mas olha só o verso de número 14, Henrique. O verso de número 14 diz assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais paciente para com todos. Olha aí, vamos lá. Na linguagem, existem outras, né, linguagens. Primeiro, né, olha só, vai dizer assim, primeiro, exortai-vos. Exortai-vos primeiro quem? Olha o conselho que Paulo está dando. Primeiro os insubmissos. Olha a situação. Tem tempo, tem? Pode dar lugar. Pode dar lugar, olha, isso aqui nós vamos compartilhar, olha só. Pode dar lugar. Olha eu tô a só situação. Sou cameraman. Primeiro, mas- exortai-vos os insubmissos. Meu irmão, vamos lá, essa quarentena tem pesado muito na vida dos insubmissos. O que tu acha aí, Henrique? Meu Deus, é Vai foda. falar, pastor. Essa situação, essa falar. quarentena, viu, Gerson? Tem pesado muito na vida dos insubmissos, pastor. Porque quem manda em mim é Deus. Homem não manda em mim. O insubmisso, ele faz o que quer. Ele não quer estar debaixo de autoridade de ninguém. Verdade. Ele não quer estar debaixo, ele não quer ser pastoreado por ninguém. É verdade. Por quê? Porque se ele chegar no seu líder e o líder dizer, e ele pedir, não, eu vou pregar ali, e o líder falar, não vai. Ele já tem ali como, né, uma ameaça, né, aquele não para ele, né? Eita, esse líder não é de Deus. Então, o que é que ele faz? Então, ele prefere andar sozinho, não ter pastor, não estar debaixo, né, de uma autoridade, não ser pastoreado, fazer o que quer. Então, essa quarentena tem pesado muito na vida dos insubmissos. Aí, olha o que Paulo está dizendo: exortai-vos os insubmissos. Então, eu acredito, graças a Deus, que não estou aqui generalizando, mas Entrega, pastor. essa situação tem sido difícil para os itinerantes que não têm pastor. Para os itinerantes insubmissos, que fazem o que quer. Tem muitos itinerantes, como eu já preguei uma vez. Tem muitos itinerantes que estão fazendo a obra, mas estão debaixo de autoridade. Verdade. Estão debaixo de bênção. Estão debaixo de bênção. Por quê? Porque quando vão pedir o pastor, e o pastor diz, pode ir, eles vão. Quando o pastor diz não, não vai. Só que, para os itinerantes que não tem pastor, que não é submisso, quer fazer o que quer, e outra,
que vive trocando de igreja, tá pesado. Tá ruim. Tá estreito, viu? Tá estreito. Tá estreito. Nessa hora tá estreito. Então, essa quarentena vai servir para os insubmissos, não é assim? Fazer um autoexame. E nesse autoexame tomar uma posição certa, que é de estar debaixo de autoridade. Outra coisa, criar raiz em um lugar. Criar raiz em um lugar, porque tem gente, meu amado, que acho que de janeiro para... Então, em abril, é? De janeiro para abril já trocou de ideia, já trocou de igreja sei quantas vezes. E a pessoa dessa ainda quer que as pessoas confiem. Que os pastores confiem. Então, meu amado, aproveita essa quarentena, você que é insubmisso, que não quer estar debaixo de autoridade, que não quer ser pastoreado, e faça uma reflexão. Examine-se o homem assim mesmo. Então, se examina. Ah, pastor, se examine. Então, Paulo está exortando a quem? Os insubmissos. Os insubmissos. E olha só, Davi foi para a caverna, né? Lá, certamente, ele fez uma reflexão do porquê que está acontecendo aqui dali tudo com ele. E foi uma situação que Deus enviou pessoas que estavam pior do que ele. Mas foi, através daquelas pessoas, Davi levantou valentes. Transformou aquelas pessoas em guerreiros. Então aproveita, meu amado, essa caverna de Adulão, dessa quarentena, você que é insubmisso, e passe a... Quando tudo isso acabar, ou melhor, ainda nesse período, né? Procura o pastor que outrora você, né? Tava lá, saiu porque disse o não para você, vai lá, te reconcilia com ele e vai fazer a obra. Procura um local para você se firmar, criar. Porque insubmisso, meu irmão, insubmisso só quebra a cara. Insubmisso nunca vai para frente. Insubmisso, meu amado, infelizmente, ele não consegue levar as pessoas a confiar neles. Então, essa é a exortação que Paulo está dando. Olha outra exortação, Henrique. Sabe qual é? Aconselha os desanimados. Tem muita gente, Henrique, desanimada. Qual é o conselho que tu tem para dar para eles aí? Tem muita gente aí desanimada, Henrique. Viu? O conselho que eu tenho para dar nesta noite de hoje é que você se aproxime de pessoas que carregam a presença de Deus sobre a sua vida. Porque você se aproximando dessa pessoa, você vai ver que mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, mesmo faltando algo dentro da casa dessa pessoa, ela vai liberar palavras confiantes para você. Ela vai falar para você não desistir. Ela vai falar para você continuar perseverando. Ela vai falar para você continuar buscando aquele que é o teu refúgio, aquele que é a tua fortaleza, aquele que é o teu socorro, bem presente na angústia, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então não desanime. Não desanime com o que está acontecendo. Não desanime quando você chegar em casa e ver a sua despensa vazia. Não desanime se o seu auxílio emergencial não foi liberado ainda. Ei, eu conheço um auxílio melhor do que o auxílio emergencial, que é o auxílio de Deus, pastor. Esse auxílio, ele nunca falha. Talvez aí no seu auxílio emergencial esteja assim, em análise. Ei, o banco, os governadores estão analisando o seu perfil. Aí está dizendo, não vai receber.
Não vai receber porque não está trabalhando, porque não está contribuindo com os seus impostos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquele lá de cima, que esquadrinha o coração, ele sabe da tua situação. Ele sabe o que você tem passado. Ele viu as tuas lágrimas. Ele sabe o socorro que você está precisando. E nesta noite, ele está dizendo para você, não desanima. Não desanima. No Salmos de número 34, amados, verso 8, diz assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. E no verso de número 19 diz assim, ó: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Glória, 10 minutos? 19. Glória a Deus. Olha aí. Aleluia. Então, olha o primeiro, a exortação. Exortar os insubmissos. Aí ele vai, pede para agora o quê? Aconselhar, né, os desanimados. Mas também Paulo, ele vai pedir, sabe o quê? Para amparar os fracos. Amparar os fracos. E essa situação, além de deixar algumas pessoas desanimadas por conta, né, dessa complicação que esse Covid-19 trouxe até para as finanças, não é assim? Tem causado, né, essa preocupação, né, esse desânimo, né, a pessoa, né, que todo mês contava, né, com aquele dinheiro e hoje não pode mais contar, né? E como se diz, né, as coisas, né, se apertaram, mas as contas, né, continuam vindo, né? Os cartões continuam mandando, né, as faturas, né? A luz, a água, eles continuam mandando. E isso preocupa. E as pessoas, porque a pessoa vai pensar, peraí, ou eu vou ter que pagar isso e deixar de alimentar minha família. Então, olha a situação que desanima não só, né, a pessoa que não crê em Deus, como também aquele que confia em Deus. Mas graças a Deus, porque aquele que confia em Deus, ele tem essa certeza no agir de Deus. E quem não confia, tira a própria vida, como está acontecendo hoje. Verdade. Né? Muitas pessoas estão tirando a vida. Eu vi, acho que foi nessa semana agora, a camarada se jogou, um pai de família se jogou lá do viaduto, né, do Antônio Bezerra. Olha a situação. Porque a pessoa que não tem essa intimidade com Deus, vendo essa situação, que infelizmente, me desculpe o que eu vou falar aqui, que se tornou uma briga política, então isso tem o quê? Quem está se dando de mal de tudo isso é a população. Quem está se dando de mal em tudo isso daqui, quem está sofrendo é o pai de família, é o cidadão. Então, quem não tem Deus, quem não confia em Deus, se desespera de tal forma que tira a própria vida. Por quê? Porque ele não quer ver o filho. Todo mês, Levi, tem aquele dinheiro certo para fazer, né, o mercantil, para pagar isso, para pagar aquilo, Robertinho. E agora não tem. Ele conta com aquele dinheiro e agora não tem. Então tem pessoas aí.
Mas graças a Deus que nós confiamos em Deus. Aleluia. Que você que está me ouvindo, confie em Deus. E outra, em meio a toda essa situação difícil, você confie que Deus, né, Deus, Ele está tocando no coração de pessoas, para quê? Levar uma cesta básica, está usando de irmãos da igreja, para ajudar você. Confie em Deus. Confie em Deus. Está igual uma certa história, né, que um casal de missionários em uma certa região, eles estavam passando por um aperto tremendo. Um aperto tremendo, Robertinho. Chegou uma situação que eles só tinham o café da manhã, mas não tinha para o almoço, não tinha para a janta. Então, conta-se que eles começam a orar. Orar. Que o vizinho escutou eles orando para Deus mandar a provisão. Orando, Deus, nós só temos esse café. E de tarde e à noite não vamos ter nem almoço nem a janta. E no outro dia vai ficar pior. E sabe o que o vizinho fez? O vizinho fez uma grande compra num supermercado, mandou fazer a entrega. E ainda mandou os camaradas dizer assim, olha, diga para eles, quando eles perguntarem quem foi que mandou, quem está mandando, diga para eles quem mandou foi o diabo. Por quê? Porque o vizinho não gostava de crente. Aí, quando chegou lá, aí os camaradas bateram na porta e aqui mora fulano, olha, estamos trazendo essas cestas básicas para vocês. E ele perguntou, quem foi que mandou? Pai, quem mandou? A pessoa mandou dizer, quem está mandando é o diabo. Aí a missionária deu um grito bem alto, glória a Deus. Aí os camaradas espantaram, glória a Deus por quê? A senhora está dando glória a Deus porque o diabo está mandando essas cestas básicas? Realmente sim, por quê? Porque quando Deus quer, manda até o diabo para nos abençoar. Confia em Deus, meu amado. Ô, glória! Que Deus vai usar até esse vizinho que não gosta de crente, que é ateu, que é ateia, que é atia, que é tudo, meu amado, para usar, para te abençoar. Meu Deus, eu creio, Jesus. Confia em Deus. Aleluia! Então, meu amado, nessa quarentena, faz barulho, sim. Ora, para a vizinhança ouvir, ora. Fala de Jesus. Deus, Ele nos Glória a surpreende. Deus! Ele vai te surpreender. Ô, glória! Aleluia! Mas olha só, então, ele aconselha a amparar os fracos, né? Quer dizer, ajudar, né? Em oração, com palavras, né? De ânimo. Realmente, né? Porque tem muitos fracos, né? E dá aquela palavra de ânimo, né? É um momento, né? Tem muitos realmente que são servos de Deus, mas estão fracos. Deixaram, né, que essa situação cauterizasse a mente dele de tal forma que muitas vezes, né, fala algumas coisas que se a gente não, né, se a gente não pedir Deus controle, né, a gente pode ser até ignorante, né, com as pessoas, mas o que é? Deus nos controla e nos usa para fortalecer ele e ela, porque ela está fraca e precisa de uma palavra. E outra coisa que ele diz sejais longânimos para com todos. Quer dizer, sejais pacientes para com todos. Meu irmão, paciência. Amém? Porque tem uns que realmente, né, Jéssica? Dá uns trabalho, né? É uns cabeça dura, mas tem que pedir a Deus paciência, né? Paciência para dar aquela palavra certa. Então peça a Deus paciência, meu amado. Você que está aí, peça a Deus paciência. Amém? Você vai ser criticado, vai ser chamado de irresponsável, você vai ser chamado de tudo que é nome. Tenha paciência. Ore a Deus,
quando tudo passar. A resposta melhor é quando tudo passar. Amém? Então continue fazendo a obra, seja dentro de casa, fora, continue fazendo a obra de Deus. Amém? Continue fazendo a obra do Senhor. Então, o Davi está na caverna, mas ele abraçou aquelas pessoas. Ele treinou aquelas pessoas. E aquelas pessoas na caverna tornou-se seus valentes. Então aproveita você que está na live, você que está me escutando, que está hoje, vamos dizer aqui, vamos né, simbolizar. Hoje você está na caverna, estamos na caverna. Mas vamos aproveitar essa caverna para ter mais intimidade com Deus, para ganhar mais vida para Deus, para treinar essas pessoas, para quando, né? Surgir, né? Quando vier a liberação dos cultos presenciais, vai vir você e mais 100. Eita Deus! Meu Deus, aleluia. Vai vir você e mais 100 para a igreja onde você se congrega. Por quê? Porque você ficou lá, mas não parou. Você ficou recebendo, né, as pessoas da tua própria casa, da tua própria família, amém? Para estar falando do Mestre. Porque Levi, Henrique, Robertinho e Gerson, se você colocar no YouTube, você vai ver essas pessoas do mundo, os cantores do mundo que estão em casa. O que é que eles estão fazendo? Pega a família, né? Aqueles cantores reúnem a família para estar cantando, né? Os seus forró, os seus pagodes, suas lives com a família. E os crentes, eu não estou generalizando aqui, mas os crentes, o que é que estão fazendo? Estão só criticando os outros, né? Em vez de pegar a família e fazer diferente, e pegar a família para quê? Para cultuar a Deus e ganhar, né? Os que estão em casa. Então faça isso, amados. Faça isso. Amém? 8 minutos. Faça isso. Porque quando tudo passar, nós vamos ver. Quando tudo passar, nós vamos ver. Né? Realmente o que estão dizendo, viu, Levi? Estão dizendo o seguinte, né? Não, nós somos igreja em casa. Podemos ser igreja em casa. Então, quando tudo passar, eu quero ver realmente o resultado dessa igreja em casa. Eu quero ver o resultado da igreja em casa. Amém? Nós vamos ver o resultado da igreja em casa. Eu quero ver realmente. Amém? O resultado da igreja em casa, quando tudo passar, quando as portas das igrejas, né, estiverem realmente liberadas, aí nós vamos ver. Porque a igreja que é a igreja, ela continua atuante. Mesmo em casa, ela continua dando frutos. Ela continua atuante. Paulo preso, mas mesmo assim ganhava pessoas para Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se eu não me esqueço aqui, eu sei, mas os irmãos aqui que são, né, gabaritados, né, na teologia, glória a Deus. Quando Deus, ele manda Moisés, né, entrar na arca, Deus, ele provê alguns elementos, né, para Moisés. Provisão, né? Provisão, que é para, né, para se sustentar durante aquele período, né? Provisão, também proteção, e também ele envia, sabe o quê? O material para o sacrifício. Então, vamos ver, né? Quando tudo acabar. Quando tudo acabar, vamos ver. Glória a Deus. Deus, talvez seja a permissão de Deus, né? Para realmente ver. Glória a Deus. 5 minutos. Aleluia. Então, que Deus os abençoe.
em nome do Senhor Jesus. Amanhã estamos fazendo uma live, uma palavra, né? Uma palavra a partir das 19h30. Vamos estar dando uma palavra pela live. E Face ou Instagram? vamos usar os dois, né? Pronto. O Face e o Instagram. Diz aí qual é, pastor. O Face é Gleudson Matias e Instagram Matias Gleudson. Pronto, Glória a aí. Deus. Aí, sábado, né? Estamos cultuando a Deus lá na Quinta-feira também, nós estamos lá na rua Jacaúna. Rua Jacaúna, falando de Jesus lá, com a Olha aí. caixinha lá bem baixinho, falando Glória a de... Deus. Então, Deus, né, abençoe os nossos amados irmãos em Cristo. No nome. Ore, amados. Pelo nosso estado. Ore em o nome do Senhor Jesus. E ore por aqueles que estão, né, lá na Câmara, né, que estão lutando em favor do povo de Deus, né? Ore no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. E oremos também por aquela voz que queira que não queira, é profética e que tem defendido forte também a igreja do Senhor Jesus. Deus que defende, mas Deus tem levantado pessoas para defender a ponto de enfrentar algumas situações. Ore também por aquela voz profética, pastor Silas Malafaia, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.